Olá, queridos. Eu estou ainda na Europa, mas vou tentar gravar algumas aulas, porque alguns alunos me pediram também. Eu gravei um vídeo recente, vocês devem ter visto no canal, um vídeo falando sobre a viagem, falando também sobre as fotos que eu tenho postado lá no Instagram e no Facebook. Então, eu estou querendo começar aqui nessa nova série uma série a respeito de parábolas, um pouquinho curtas, são parábolas pequenas de Jesus, e estou pretendendo aqui fazer com que alguma compreensão sobre elas venha nos acrescentar aquilo que a gente já tem convivido a respeito de textos do Novo Testamento. Então, por exemplo, nós vemos nas aulas do Bíblia Aberta, que nós temos postadas aí 13 aulas no canal do YouTube, que eu já peço a você compartilhar, curtir e também assinar o nosso canal. Essas 13 aulas, elas falam nas diferenças de gêneros literários que compõem o nosso Novo Testamento. No caso, as parábolas, ela é um subgênero que está dentro de um gênero maior, vou chamar assim, porque tem outros gêneros também ali vamos dizer assim, na composição dos textos dos evangelhos. Mas as parábolas, a princípio, são aquelas histórias, e eu vou trazer na segunda parte da série uma perspectiva melhor sobre essa visão sobre parábolas que Jesus gostava de falar através de parábolas. Vou dizer também um pouquinho do porquê, de como era esse contexto, os seus ouvintes, mas hoje eu queria entrar apenas em uma única parábola para que a gente pudesse ter uma dimensão do que é uma parábola no Novo Testamento, para aqueles que já são leitores do Novo Testamento e para aqueles que estão começando a ler o Novo Testamento através dessas aulas do canal do Bíblia Aberta. Então, temos aqui, eu escolhi o Evangelho de Lucas, mas ele está também em Mateus e Marcos, a mesma parábola. Então, a parábola do semeador é uma parábola muito conhecida, até daqueles que não têm a Bíblia ou o Novo Testamento como sua leitura diária, tem realmente um conhecimento mínimo que seja da parábola do semeador. Então, diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a cento por um. Dizendo isso, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nós temos aqui uma situação em que Jesus ia começar a dar um ensino. A gente vê no verso 4 ali de Lucas 8, que afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele. Então Jesus estava na posição de mestre, estava na posição daquele que ensina, naquela condição de professor, e ele viu gente de todas as cidades. Quando nós que estamos meio que acostumados a ter um público, nós vemos de pessoas de vários níveis, no caso aqui de todas as cidades, nós não temos a exata dimensão da cultura e do nível de conhecimento de cada um. Nós nos deparamos com o público, então nós temos que escolher uma linguagem em que vá alcançar aquele público de alguma maneira, seja um público mais acadêmico, seja um público mais popular, seja um público que está ali no seu intermediário. Nós temos que alcançar com aquela mensagem ou aquele texto ou vamos dizer assim, aquele discurso que vamos estar proferindo, temos que estar sendo bastante elucidativos para que possamos alcançar as pessoas que estão nos ouvindo. Então, Jesus, já dotado dessa sabedoria que lhe era inata,
ele viu essa grande multidão, obviamente pessoas de todos os níveis, e ele começou a ensinar através de parábolas. Nós temos algum conhecimento pelos dizeres dele posteriores à difusão da parábola, que ele tinha um objetivo com isso, obviamente. Mas nós também podemos pensar num objetivo em que ele pega elementos que eram naturais àquela multidão, que todos tinham conhecimento do semeador, de um solo, de uma semente, de uma semeadura, do qual que todos estavam então ambientados a esse tipo de linguajar, e ele escolhe falar então sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre aquela mensagem que ele quer passar por meio dessa parábola. Essa parábola, e na próxima aula eu pretendo dar uma ilustração melhor do que seria a parábola em si, em termos de texto e tal. Essa parábola, ela veio então ao encontro dessa multidão especificamente para explicar algo que era aquilo que ele queria dizer de uma maneira mais, eu vou chamar assim, fictícia, através de uma história, de uma parábola, de uma ilustração. E nisso, os discípulos que não entenderam pediram a ele explicação. E ele fala lá no verso 11 de Lucas 11, Lucas 8, perdão, verso 11. Esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, quando você olha a parábola novamente, vamos voltar lá, e vê a semente como palavra de Deus, a gente vê que existe alguns tipos de solo das quais foram lançadas essas sementes. Então, nós temos aqui uma parte caiu à beira do caminho, a outra sobre a pedra, a outra no meio de espinhos e a outra em boa terra. Então, nós estamos falando de uma palavra, a palavra de Deus proferida em diversos solos. Então, nós temos aqui. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então, aquela palavra, por mais que seja a semente, a palavra de Deus, ela caiu à beira do caminho, e vamos entender bem, quando alguém está geralmente semeando numa agricultura rudimentar, que era o caso da época, geralmente a gente pensa num semeador que esteja lá uma mala, uma mochila, uma sacola, né? Talvez de couro ou de outro material, cheio de sementes, e ele vai então espalhando essas sementes. Então, aquela que caiu à beira do caminho são as pessoas que ouviram aquela palavra. A semente foi lançada, a palavra de Deus foi proferida, mas elas ouviram, mas vem o diabo e arrebata do coração delas a palavra. Porque se elas crerem naquela palavra, elas serão salvas, aquilo vai produzir nelas, aquela semente vai frutificar. Então o diabo está ali à espreita de quem está proferindo as palavras vindo da parte de Deus, vindas da parte de Deus, e se estiver à beira do caminho, pessoas que apenas ouvem a palavra, o diabo vem e arrebata do coração. Então, nós temos o inimigo trabalhando com relação àquele discurso que está sendo dito, aquele discurso está sendo proferido da parte de Deus. Verso 13: a que caiu sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Então, são ouvintes, pessoas que ouvem a palavra, se alegram com aquela palavra, gostam daquela palavra vinda da parte de Deus, recebem realmente com alegria, uma alegria genuína, mas não tem raiz. São pessoas que têm uma alegria apenas, vamos dizer assim, superficial, elas se alegram, elas se entusiasmam, elas se emocionam, mas não têm raiz. Então, como elas não têm raiz, elas creem em algum tempo, e depois desse tempo chega uma provação na vida delas e elas se desviam daquela palavra que foi proferida, que é a palavra de Deus. Verso 14.
A que caiu entre espinhos são os que a ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. São essas pessoas que ouvem a palavra, mas com o tempo, no decorrer da sua vida, no decorrer dos dias, são sufocados com o quê? Riquezas, deleites, cuidados, distrações, ofertas que parecem aos nossos olhos melhores do que a vida no reino. As pessoas que não querem abrir mão de si próprias, aquelas que no decorrer dos dias elas não chegam nem a dar fruto, porque elas são sufocadas pelas oferendas da vida, pelas coisas que lhes são oferecidas, as coisas que lhes são ofertadas, que parecem melhores, que parecem mais saborosas, que parecem menos problemáticas, que parecem menos trabalhosas. Porque ser cristão dá realmente trabalho, existe realmente um agir de Deus dentro de nós, para que a gente não seja sufocado com as coisas da vida, mas que mantenhamos o foco em Cristo. Isso exige um tomar a cruz, um negar a si mesmo, um seguir um caminho que é estreito, e essas pessoas que são aquelas que estão ali entre os espinhos, elas não chegam a amadurecer. Os seus frutos não é que elas não deem frutos exatamente. Os seus frutos não amadurecem. Essa é a realidade da vida dessas que estão entre os espinhos e os cuidados da vida. O verso 15, aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então, a boa terra são aqueles que ouvem aquela palavra que vem da parte de Deus e de reto coração, elas retêm a palavra dentro de si. Elas querem viver, frutificar e perseverar em cima daquela palavra, custe o que custar. Tem uma perseverança aí, tem uma ideia de que vai haver lutas, vai haver problemas, vai haver alguma coisa que pode acontecer com os outros caminhos, que o diabo está ali à espreita, ou a hora da provação chega, ou então que alguma distração do mundo queira arrebatar, mas vai haver nesses a perseverança para que não se desvie daquela palavra que foi semeada nessa boa terra e que foi retida no seu coração. Espero que vocês tenham gostado da explicação que o próprio Jesus dá em Lucas 8 e nós vamos hoje ficar somente por aqui. Espero que vocês transmitam a outros, assina o canal, curte, comenta, compartilha. Isso ajuda que o canal tenha visibilidade, que eu consiga fazer mais aulas, mais vídeos e que Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus.